Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quanto tempo? É isso mesmo que você leu aí no título do vídeo. Eu tive uma experiência um pouco tensa com um ex-pai de santo. Mas os irmãos vão entender, né, por que aconteceu, da forma que aconteceu e o que Deus queria, de certa forma, me transmitir. Que eu acredito que é o mesmo que Ele quer transmitir para cada um de vocês. A primeira coisa que eu gostaria assim de ressaltar, meus irmãos, é que nós precisamos entender que o inimigo, o nosso inimigo espiritual, ele tem poder, né? Quando eu digo que ele tem poder, eu não estou aqui enaltecendo a sua grandeza, tá? Eu estou passando apenas uma verdade. Uma verdade. Nós precisamos entender isso, né? Se queremos vencer o nosso inimigo, nós precisamos conhecê-lo. E ele sim, ele tem poder, né? Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder, na verdade. Nós servimos um Deus que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que esse mesmo Deus, ele distribuiu poderes para pessoas, para sistemas, para que as coisas pudessem funcionar, não é verdade? Veja bem, você trabalha numa empresa, aí você chega a ser convidado pelo seu chefe para ser um encarregado ou um coordenador. Então, para que você possa exercer a função de encarregado e coordenador, você precisa receber poder para isso, né? Poder para liderar, poder para contratar pessoas, poder para discipliná-las, adverti-las se for o caso, enfim, para demiti-las. É poder, não deixa de ser um poder, não é verdade? Mas acima de você tem o seu chefe que exerce mais poder do que você. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, né, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, são poderes. E todos esses poderes foram constituídos por Deus, a Bíblia vai dizer isso. Então, primeira coisa é isso. Entendemos que o nosso inimigo ele tem poder, né? Poder para ser quem ele é, não é verdade? Ele não é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E para ele matar, roubar e destruir, ele precisa de poder para isso. Então ele tem um certo poder, sim. Eu já sabia, né? Porque eu creio na palavra de Deus e como eu conheço, pelo pouco que eu conheço da Bíblia, eu já sabia que o diabo ele tinha poder. Mas eu pensava que o poder do nosso inimigo se limitava ao plano espiritual. E não é bem assim. Depois que eu tive essa experiência, que eu vou estar narrando para os irmãos nesse vídeo, eu comecei a entender que o poder do inimigo ele não fica apenas ali no mundo espiritual, ele não acontece apenas ali, sabe? Ele também pode exercer o seu poder no mundo físico, né? O que aconteceu de fato então comigo? Veja bem, há alguns anos atrás, há mais de 15 anos, eu não sei precisar exatamente o tempo, sabe? Faz tanto tempo, eu até me esqueci de algumas coisas, muito tempo mesmo, uns 15 anos. Eu estava bem no início da minha caminhada. Hoje eu sou pastor, e nesse tempo eu não era nem obreiro de uma igreja, mas eu já tocava, né, no grupo de louvor. Eu era, como muitos dizem aí, levita. E nesse tempo, houve ali uma ocasião que eu fui convidado para participar de uma festa. Não sei se era uma festa de casamento ou se era uma festa de 15 anos. Eu fui convidado e eu aceitei esse convite e fui, né? Era um jovem, aquela coisa toda, né? Queria me divertir, sempre com os irmãos da igreja, claro. E aí eu fui para essa festa. Foi realizada num sítio. Um sítio. Eu cheguei nessa festa, juntamente com os meus amigos. Até um deles a gente chamava de Léo, né? Andava muito com ele. Eu me lembro que nós sentamos à mesa, uma das mesas disponibilizadas lá naquela festa, para os convidados.
Nós tomamos posse ali de uma das mesas e nos assentamos e começamos a conversar, falar das coisas, falar de Deus, falar da nossa vida, né? E no meio daquele diálogo todo, daquela conversa, aparece uma pessoa, um homem. Ele aparentava ter por volta de 40, 50 anos, né? Um senhor já. E este senhor interrompeu a nossa conversa. Eu não o conhecia, né? Mas ele interrompeu ali a nossa conversa, falando algumas coisas, sabe? Tentando ali nos afrontar. Ele falou, vocês são evangélicos, né? Ele começou a perguntar isso para nós, né? Eu falei, sim, nós somos evangélicos, sim. Nós servimos ao Senhor. E ele começou, olha, já fui assim como vocês. Ele começou a dizer dessa forma, falar dessa forma. Eu já fui assim como vocês. Eu servia a esse Deus, eu era dirigente de uma igreja, e no período que eu servia esse Deus, eu vivi os piores momentos da minha vida. Só andava quebrado, sem dinheiro, né? Nada dava certo, Deus não me amava, aquilo tudo, né? Começou ali a desabafar nesse sentido e a falar essas coisas para nós. Eu me lembro de ter perguntado a ele de qual denominação ele frequentava. Ele me disse que ele tinha sido dirigente da Igreja Deus e Amor. Ele estava ali desabafando, né, criticando. Na verdade, a percepção que eu tive foi que ele estava tentando desconstruir a fé que estava sendo construída dentro de nós. Eu era um jovem, né? Então eu estava conhecendo o Senhor Jesus, eu estava caminhando com Ele. Eu sabia que as coisas não seriam fáceis para mim, né? A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, eu já sabia que as coisas não seriam fáceis para mim. Não entrei nessa enganado, não, né? O Senhor Jesus mesmo, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então, eu sempre acreditei nessa palavra, e eu sempre criei que eu venceria de alguma forma, que eu venceria. Mas aquele homem, ele estava tentando de alguma forma ali como que eu posso dizer, desconstruir essa ideia, sabe? Desconstruir, talvez nos puxar para o lado dele, né? Eu não sei se realmente foi isso, mas ele começou a falar, eu servia esse Deus durante tanto tempo, eu era dirigente de uma igreja, no tempo que eu fui dirigente da igreja, as coisas não estavam dando certo para mim, andava sem dinheiro. E na verdade ele sempre mencionava a falta de grana, sabe? Falta de dinheiro. E aí ele foi e abriu a sua carteira. É uma cena que eu não vou me esquecer. Ele abriu a carteira ali para nós, imagina, uma mesa cheia de jovens. Eu estava trabalhando, eu estava ganhando tão pouco. Assim, foi meu primeiro emprego. As coisas também não estavam fáceis para mim. Eu só andava a pé para cima, para baixo. Não tinha condições de nada. Eu tinha uma bicicleta, né? Assim, nada contra, né? Hoje, nada contra isso, mas assim, a situação era complicada demais, né? Eu não tinha dinheiro, né? Não tinha grana, essas coisas. A gente sempre estava sentindo falta disso. Hoje também não tem, não, né? Mas, graças a Deus, a minha vida hoje está melhor do que outrora, né? Glória a Deus, aleluia. Mas a nossa vida é assim mesmo, não é verdade, irmãos? Graças a Deus, hoje nada me falta, né? Tenho tudo o que eu preciso e um pouco mais, graças a Deus. Mas o que acontece, meus amados irmãos? Naquele momento, eu vivi um momento de privação. Não somente eu, mas com meus amigos. O emprego era difícil, a gente não tinha formação, não tinha nada, estava iniciando a carreira ali. E ele chegou abrindo a carteira e começou ali a folhear várias notas de R$50, sabe? Pensa no valor de uma nota de R$50 há 15 anos atrás, ou mais, né? Pensa nisso. Eu comecei a olhar para aquelas notas ali, eu falei, nossa, que monte de nota, né? Ele falou, tá vendo esse monte de nota aí? Meu Deus está me dando agora, né? Se referindo ao Deus que ele estava servindo no momento. Porque ele servia a Jesus Cristo quando dirigia a igreja Deus e Amor. Mas ele, vamos dizer assim, ele desviou desse caminho e partiu para o outro lado, né? Ele foi trabalhar como pai de santo. Como pai de santo. E ele estava querendo dizer que como pai de santo a vida dele tinha melhorado bastante.
porque quando servia a Jesus ele não tinha tanto dinheiro. Largou Jesus para servir outros deuses, deixou de ser dirigente de uma igreja Deus e Amor para ser pai de santo de um terreiro, e ele mostrou ali para nós os resultados. E ficou ali tentando nos afrontar. Na verdade foi ele que começou, né? Foi ele que começou. Eu estava sentado com os meus irmãos ali conversando. E eu particularmente, sou uma pessoa seguinte. Eu sou uma pessoa que tem uma certa coragem, sabe? Principalmente quando se levanta contra o Deus que eu sirvo. E aí ele começou a afrontar. Aí eu tomei a frente. Eu poderia ter me calado ali, né? Eu poderia ter me calado, até porque ele era um pai de santo. Eu poderia ter ficado com medo e aquilo tudo, porque na verdade, muitas pessoas têm medo de pregar o evangelho para algumas pessoas ou de falar do amor de Jesus para outras. Mas eu sempre tive fé no Deus poderoso que eu sirvo, sabe? Eu sempre pensei assim, olha, nada vai acontecer comigo se Deus não permitir, não é verdade? Então nada vai acontecer contigo se Deus não permitir. Não tem como fugir do controle dele. Então é esse tipo de fé que eu nutria naquela época e é a mesma que eu nutro hoje dentro de mim. E ele começou a falar aquilo e eu pensei, não posso deixar, né? Não posso deixar. Ele está errado. Hein? Primeiro que ele veio até a nossa mesa. Talvez o inimigo mandou ele ir até a nossa mesa para tentar nos desviar do caminho, nos comprar com dinheiro, na verdade. Porque só se fala em dinheiro hoje em dia. E naquela época também. Aí eu falei assim, meu amigo, eu não lembro se eu usei esses termos com ele, mas eu falei assim, o negócio é o seguinte, a troca que você fez foi uma troca desastrosa. Na verdade, amados inscritos e irmãos, o que acontece? Eu usei um termo com ele no momento que eu não deveria ter usado, né? Hoje eu vejo que se eu tivesse tido a oportunidade de falar com ele, né? Mais uma vez, não falaria da mesma forma. Mas eu falaria do amor de Jesus. De uma outra forma. Eu falei que ele foi burro, sabe? Naquela época. Eu estava ainda no início da minha caminhada, eu era um neófito. E eu disse assim, olha, você foi burro. Né? Novo convertido é complicado, né? A gente acaba fazendo as coisas de maneiras erradas, né? Fazemos coisas certas de maneiras erradas. É isso que eu quis dizer. E eu falei, você foi burro, porque você trocou algo que é passageiro, né, por aquilo que era eterno na sua vida. Então, você não suportou caminhar com Jesus. Jesus poderia te dar muito mais do que isso. Não foi isso que ele prometeu para os discípulos? Ele não disse para os discípulos que aquele que largar pai, mãe, casas, etc., por amor a ele, receberia 100 vezes mais nessa vida e no porvir? Então Jesus Cristo faria o mesmo com você. Só que o lance, amados irmãos, é que as pessoas não suportam esperar, né? E por algum motivo ele não suportou mais esperar. Ele cedeu à tentação diabólica, porque o diabo ele é assim, ele tem poder. Ele precisa de poder para ser quem ele é. Não foi o que aconteceu lá no deserto, por exemplo, quando Satanás chegou para Jesus e ofereceu os reinos e a glória dos reinos, se diante dele ele se prostrasse para o adorar, né? Algumas pessoas acreditam que Satanás estava blefando. Na verdade, Satanás não estava blefando, ele não poderia blefar com Jesus. Ele sabia quem Jesus era, né? Satanás vai mentir para nós, seres humanos que não temos, nós somos limitados, né? Nosso entendimento é limitado, nós não temos conhecimento daquilo que está no coração das pessoas ou dos seres. Mas Jesus, ele sabia quem era Jesus. Então naquele momento ele não estava mentindo. Ele disse a Jesus, porque a mim foi entregue. E quem entregou para ele? Deus entregou para Satanás, né? Mas ele ofereceu, ele falou assim, eu dou a quem quero, porque a mim foi entregue. Então o inimigo ele continua fazendo esse tipo de coisa, né? Oferecendo às pessoas aquilo que elas querem. Nós queremos muitas coisas, mas nós precisamos nos atar àquilo que nós precisamos, não é verdade? Então aquele homem, ele começou ali a falar aquelas coisas, mostrar, e eu falei com ele, olha, você foi burro, porque você trocou
aquilo que é eterno por algo que é passageiro. E Jesus poderia, no tempo dele, obviamente, realizar todos os desígnios do seu coração, uma vez que esses desígnios estivessem em conformidade com as Sagradas Escrituras. E você foi burro. Aí eu usei esse termo e usei o mesmo termo para falar do mestre dele, que foi Satanás. Né? Eu falei, e Satanás também foi burro, porque ele estava numa boa, servindo a Deus no céu, querubim ungido, e fez o que fez, né? Quis se apoderar daquilo que não lhe pertencia e foi precipitado no inferno. Foi burro também, e ele já foi condenado, e o dia dele está chegando, e ele quer levar outras pessoas com ele. Então eu usei esse termo, sabe, meus queridos, eu usei esse termo com esse pai de santo naquela festa. Essa festa estava sendo realizada à noite, é claro, né, num sítio, num lugar muito ermo. E depois que a gente conversou nesse... Não foi uma conversa, né? Ele veio afrontando e ele afrontou de um lado e eu do outro. Sei que eu não poderia ter falado algumas coisas da forma que eu falei, mas eu precisava ter falado alguma coisa sim. Porque nós somos chamados para pregar a verdade. Então quando uma pessoa chega para mim tentando pregar uma mentira, eu tenho que desconstruir. Porque a verdade destrói a mentira. Esse é o meu dever e é seu dever. E a conversa ali acabou de alguma forma, ele guardou aquelas notas e foi embora. Ele fechou a cara, não falou mais nada e foi embora. Aí conversei com os meus amigos sobre esse caso, porque depois daquilo ali o assunto mudou, né? Deu o momento da gente ir embora, né? Tava ficando tarde, já era mais de meia-noite. Eu me lembro que o meu amigo Léo disse assim para mim, ô Tiago, você não quer dormir aqui no sítio não? Tem vários quartos disponíveis aí para os convidados. Aí eu disse a ele, não Léo, eu vou embora, eu não vim preparado para isso, né? Nada melhor que a casa da gente também, não é verdade? Eu morava um pouquinho longe lá do sítio, cerca de 3 a 4 quilômetros, e era um pouquinho longe porque não tinha mais ônibus naquele horário, e eu andava muito a pé, para cima e para baixo, né? Estava um pouco desanimado, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou embora, porque eu não vim preparado para dormir aqui. Aí beleza, nos despedimos, creio que o Léo foi embora para casa dele, não me lembro, e eu subi para minha casa, fui embora. Aí o que acontece, amados? Eu chegando em casa, eu estava com as chaves da minha casa, né? Abri o portão, e o portão da minha casa ela dá para a laje, né? E da laje tem uma escada e que dá para a sala ali, e a sala interliga os outros cômodos. Um deles era o meu quarto. Então eu entrei no portão, desci as escadas, abri a porta da sala, entrei na sala e aí eu fui para o meu quarto, né? Peguei a chave do meu quarto e abri a porta do quarto. Quando eu abro a porta do quarto, eu me deparo com uma cena que para mim naquele momento, no momento não foi tão assustadora porque eu não consegui conciliar uma coisa com a outra, sabe? Eu abri a porta do quarto, assim, nossa, sabe aquela sensação, vou entrar no meu quarto e vou dormir, vou descansar. Eu estava cansado, já era mais de meia-noite, né? As luzes todas apagadas, os meus pais estavam dormindo. Aí eu abri a porta do quarto, acendi a luz, acendi o interruptor, né? É curioso, o interruptor do meu quarto, ele não ficava assim ao lado da porta, né? Comumente fica, né? Até para facilitar a sua entrada. O interruptor ficava do outro lado. Por algum motivo, né? Porque aquele quarto lá ele foi sofrendo alterações ao longo do tempo e essa porta então acabou ficando nesse lado onde não tinha um interruptor e aquela bagunça toda. E aí eu me lembro que na hora que eu abro a porta do quarto, a porta já ficou meio que travada assim, sabe? Tinha alguma coisa a impedindo de abrir. Mas eu consegui empurrar e entrei meio que de banda ali no quarto e fui até o interruptor. Então daquela porta do interruptor tinha um monte de obstáculos, eu comecei a ficar sem entender o que estava acontecendo. Então na época eu não tinha lanterna, enfim, aí eu consegui acessar lá o interruptor e eu acendi a lâmpada.
Então, quando eu acendo a lâmpada, eu me deparo com um quarto todo bagunçado, sabe? O colchão, ele estava revirado no chão, com o travesseiro para um lado, o cobertor para o outro, aquela bagunça toda. O meu guarda-roupa estava com as portas abertas e todos os objetos e artigos contidos nesse guarda-roupa, eles estavam espalhados pelo quarto. Agora pensa na cena. Nunca isso me aconteceu em toda a minha vida. Porque lá em casa não tem ninguém maluco, não tem ninguém louco que sai fazendo esse tipo de coisa. Todo mundo adulto, né? Meus irmãos, meus familiares, meus pais. E eu olhei para aquele quarto e falei, passou um furacão aqui dentro, o que aconteceu? Mas na hora eu não conciliei uma coisa com a outra. Eu pensei o seguinte, o que a minha mãe fez? O que minha mãe... Foi minha mãe, só pode ter sido ela, né? Porque ela tinha acesso ao quarto, porque era ela que limpava o quarto, né? Eu morava com os meus pais na época, eu ia trabalhar, voltava e sempre minha mãe lidando aquela manutenção. E aí na hora eu peraí, deixei minhas coisas lá, fui bater no quarto na porta do quarto da minha mãe, bati na porta do quarto da minha mãe, ela acordou, ela veio, perguntou o que está acontecendo. Aí eu falei, mãe, eu não entendi o que a senhora fez, a senhora revirou meu quarto todo, o que é isso, o que está acontecendo? Eu fiquei com aquilo, falei, mãe, meu Deus, vim aqui cheguei na expectativa de descansar e tá aquela bagunça toda. Aí minha mãe me falou, o que você está falando? Eu falei, não, mãe, a senhora jogou o meu colchão, meu cobertor, tudo pro chão, abriu o meu guarda-roupa, jogou os cabides, os DVDs e tal. E eu falei, não tô sabendo o que você está falando, não, eu nem no seu quarto eu entrei hoje. Eu falei, não, que isso, não é possível, vem cá. Ela foi no quarto e eu mostrei a ela, olha só, falei, nem aqui eu entrei, foi você que entrou e fez isso agora, porque não fui eu. E por que eu faria isso? É uma coisa que realmente não tinha cabimento. Aí naquele dia eu tinha um outro quarto vazio, sabe? Era de um outro irmão meu que ele havia se casado, tinha mudado, né? Eu lembro que eu falei, nem naquele quarto eu fiquei, eu fui dormir no outro. Mas eu comecei a pensar naquele embate que eu tive com esse pai de santo, com o pai de santo, na verdade, e eu conciliei então que aquela ação estava ligada aquela bagunça do quarto estava ligada àquele embate entre eu e aquele pai de santo. É curioso, meus amados irmãos, pensem comigo. No meu quarto, o que acontece? Eu tinha a coleção, na época a gente não tinha acesso à internet, há 15, 20 anos atrás não existia esse negócio de YouTube, internet, né? Fibra ótica, banda larga, não tinha isso. Os irmãos sabem, né? Você que tem mais de 40, sabe o que eu estou falando. Então veja bem, então a gente tinha um costume, por exemplo, quando a gente gostava de algo, de um material, uma mídia digital, alguma coisa desse sentido, um filme que fosse, a gente guardava aquilo em DVDs, né? De costume de comprar DVD de filme X, de filme Z, enfim. Eu tinha então a coleção do desenho Caverna do Dragão. Eu tinha, se eu não me falha a memória, eram 27 capítulos. Então eu tinha o DVD com todos os capítulos do Caverna do Dragão. E naquela época falava muito sobre o Caverna do Dragão ter sido consagrado ao demônio para alcançar popularidade e vender e aquilo tudo que a gente já sabe, né? Então essa informação pairava no ar naquela época, né? Hoje não se fala mais tanto desse desenho, né? Mas se fala de outras coisas. E eu ficava muito preocupado com isso, porque eu estava numa fase inicial ali de busca ao Senhor, eu era neófito na fé, mas eu estava buscando agradar a Deus e buscando ter um contato mais íntimo com o Senhor. E como essa informação, né, essas dúvidas pairavam no ar, eu perguntava a Deus, né? Perguntava a Deus se realmente aquele desenho ele era consagrado ao diabo.
porque era tudo muito subjetivo, assim como hoje também é. Tudo é muito subjetivo, né? Por exemplo, nós sabemos que há muitas empresas que consagram as suas marcas ao diabo. Se você não acredita nisso, nós fizemos um podcast aqui com o ex-pai de Santo João, vou deixar o card aqui em cima, depois você assiste, se você não assistiu. Ele mesmo ele disse que foi chamado para fazer um trabalho nesse sentido, né? Ele consagrou uma marca de uma empresa, uma marca de tecidos, uma empresa de tecidos, para que o diabo pudesse abrir os caminhos dessa empresa. Então é um tipo de coisa que realmente acontece, não tenho dúvidas disso, tá? Se você tem, respeito, mas procure conhecer, eu acredito que você vai se surpreender. Então o que eu faço hoje? Eu hoje, particularmente, eu consagro ao Senhor, né? Por exemplo, eu sei que há muitos produtos, há muitos alimentos, produtos alimentícios, né, que nós temos dentro de nossas casas, que as empresas, nós temos notícia, né, algo muito subjetivo acerca dessas empresas, que elas são consagradas. É tudo muito subjetivo. A gente não sabe como isso pode, de alguma coisa, afetar a nossa vida física e espiritual. Mas como eu não sei e eu preciso de alguns produtos e eu não vejo, eu não consigo enxergar mal no uso daquilo, eu consagro ao Senhor, né? Eu oro, eu apresento a Deus e peço ao Senhor para quebrar toda e qualquer maldição. É claro que há coisas que não são edificantes, né? Por exemplo, tem certos tipos de programações de televisão que não nos edificam em nada, que eu não preciso consagrar. Eu tenho que parar de acessar aquilo ou de consumir aquele material. Eu estou assistindo uma série que ela tem conteúdo impróprio, linguagem imprópria, cena de sexo explícito e tal. Esse tipo de coisa a gente não vai consagrar, até porque nós não precisamos disso, né? Para esse tipo de coisa, o melhor se fazer é parar de consumi-lo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas eu gostava muito daquele desenho, era algo pessoal. E eu comecei a orar e falar com Deus, pedir a Deus uma resposta, uma direção, porque eu queria me consagrar ao Senhor, sabe? Eu queria me aproximar dele, estava no meu início ali, eu estava procurando não desagradar a Deus em nada. E eu apresentei a Deus em oração esse desenho, Caverna do Dragão, e pedi ao Senhor para me revelar, se fosse o caso, se aquele desenho era ou não consagrado. E, obviamente, se fosse, eu pararia de assisti-lo, né? Enfim. E comecei a orar nesse sentido, e beleza. Numa bela noite, amados irmãos, eu fui me deitar, né? Isso tudo antes do meu contato com o Pai de Santo, tá? Isso aconteceu bem antes. Eu fui deitar, né? Para dormir na minha cama, me cobri ali e tal. Peguei no sono. Na hora que eu peguei ele no sono, a minha cama, ela começou a se afundar, sabe? A se afundar. No colchão mesmo, o colchão começou a afundar para dentro da cama. Algo estranho aconteceu ali naquela noite. Meu colchão começou a afundar e eu fui junto com o colchão, a minha coberta também, o meu travesseiro, fomos todos entrando para dentro ali da cama. E aí nós fomos descendo. Eu fui descendo com o cobertor, com tudo junto. Fui descendo. E me deparei numa pequena ilha, num pequeno ajuntamento de um solo assim bege, num lugar muito escuro, era muito escuro. O lugar era muito escuro. Aí tinha como se fosse essa ilha, onde cabia apenas eu, né? E eu estava nessa ilha. Em volta da ilha havia um mar de lava vulcânica em volta. A ilha e em volta a um mar de lava vulcânica com muitas fumaças, estava muito quente o local. E eu entendi que eu estava no inferno, tá? Eu entendi. Não foi bem um sonho. Para mim foi como um sonho, mas foi tipo um sonho, uma visão, alguma coisa nesse sentido aí. E dentro desse inferno me deparo com o Vingador, né, que é um personagem, é o vilão do desenho, e o mestre dos magos,
nesse mesmo ambiente, que é como se fosse o herói, o mocinho lá do desenho, né, que tenta salvar, resgatar os meninos daquele mundo, daquele submundo, e levá-los para casa. Então, lá naquele momento, eu cheguei ao entendimento que Mestre dos Magos e o Vingador eram demônios. E eu estava no inferno e eles estavam lá como demônios. Foi o entendimento que eu tive, meu entendimento, né? Eu estou querendo combater, não estou combatendo nada. Até porque esse desenho nem faz mais sucesso assim. Mas eu estou mostrando para os irmãos que existe sim consagração de coisas, de filmes, de músicas, etc. Nós não vamos esmiuçar esse assunto aqui, mas existe, procura entender e peça a Deus direcionamento. Se você está com dúvida, peça a Deus, porque é tudo muito subjetivo. Há coisas que estão explícitas. Quando essas coisas se apresentam a nós de forma explícita, nós precisamos cortar de nossas vidas. Mas quando não acontece, precisamos orar e pedir a Deus direcionamento e respostas. E Deus me mostrou. Ele me mostrou que realmente tinha ali uma atmosfera demoníaca em volta daquele desenho. E eu entendi que era consagrado, eu entendi que era algo que eu tinha que tirar da minha vida. É uma experiência que eu tive, né? Não estou aqui falando que você tem que fazer o mesmo. Mas, e se não fosse verdade, eu não falaria. Eu não gravaria esse vídeo e daria minha cara para bater, não. Foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu orei, eu estava preocupado com aquilo. Porque as pessoas, muitas hoje, não estão preocupadas com isso. Quando uma pessoa está preocupada em se santificar, ela vai começar a apresentar a Deus tudo ao seu redor. Vai apresentar uma marca, vai apresentar um programa de TV, uma marca de uma roupa, vai apresentar tudo. Quando a pessoa está se preocupando. Quando ela não está, ela prefere viver na ignorância. Não era o meu caso, eu queria mais de Deus. E Deus me mostrou isso, tá? E aí, naquele momento, eu fiquei aterrorizado, porque eu estava lá no inferno sozinho, esse Vingador de um lado e o Mestre dos Magos do outro. E ali eu entendi que estava no inferno, que aqueles personagens eram demônios disfarçados, e eu repreendi, eu disse assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu proferi estas palavras, eu fui transportado daquele lugar para o meu quarto. E eu despertei, acordei, e eu entendi então que eu precisava tomar uma atitude. Mas eu não tomei a atitude. Eu continuei mantendo aqueles DVDs ali. Foi então que eu tive, né? Passei por tudo aquilo que eu passei com aquele pai de santo, naquele embate. Chego na minha casa, meu quarto estava todo revirado. Aí Deus trata comigo no meu coração que aquilo foi a ação dos demônios em resposta ao combate que eu tive com o pai de santo. Obviamente, como eu estava iniciando a carreira com o Senhor, não estava 100% preparado para um combate daquela magnitude, o inimigo não pôde me atingir, não pôde me atacar, mas ele mandou um recado. E o recado foi aquela bagunça toda. E quando eu me deparo com o quarto, com toda aquela bagunça, a primeira coisa que eu vi naquele momento foram os meus DVDs, né, do Caverna do Dragão jogados ao chão, e me veio a ideia de que eu precisava eliminar aquilo da minha vida. Porque aquilo ali, no mundo espiritual, era como se fosse uma brecha, onde o inimigo, de certa forma, tinha acesso até a minha vida, sabe? São coisas, sim, complicadas da gente estar falando, né? Mas eu sugiro a você a estudar sobre o assunto, a pedir a Deus direcionamento e explicações que eu tenho a certeza que o Senhor dará. Deus só não vai dar para aquelas pessoas que não se importam, né? Que não têm dúvidas, que não querem saber, que preferem viver no mundo subjetivo, né? Sem, por exemplo, sem entender o que está acontecendo, né? É tudo muito complicado mesmo, é tudo muito difícil. Mas graças dou a Deus porque Ele me revelou, Ele me mostrou que que eu precisava me livrar daquilo.
que eu precisava de mudar a minha vida, né? Assim como até os dias de hoje, os dias atuais, nós estamos sempre mudando, nós estamos sempre nos atualizando, porque o inimigo ele se atualiza e ele muda a forma de trabalhar, né? Ele vai criando novos métodos para tentar nos tirar da presença do Senhor. Quantos no nosso meio não estão sofrendo por ataques diabólicos, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico? Então o Senhor ele está trazendo para mim, ele trouxe para mim, olha, o inimigo ele pode agir nas duas áreas, no físico e no espiritual. Então, às vezes nós estamos guerreando da forma errada. E o que é melhor se fazer nesse caso? O entendimento que eu tive é o seguinte, olha, o inimigo não tem medo de quem fala grosso ou de quem fala alto, ele não tem medo nem de quem conhece a Bíblia. Não. Na verdade, o inimigo, o adversário do inimigo mesmo é aquele homem, aquela mulher que se santifica. Esse é o verdadeiro adversário do inimigo. Quem grita mais, quem pula mais, quem fala, nada disso proporciona, né, medo. Nada disso amedronta o nosso inimigo espiritual. O que de fato o amedronta é ele ver uma pessoa se santificando. E para eu e você não nos santificarmos, o que é santificar? Nos separarmos deste mundo, ele sempre vai criar algo novo para tentar roubar a nossa atenção, para tentar nos envolver, para tentar nos poluir, para ele encontrar e ter ocasião para nos acusar e nos atingir. Então o Senhor me mostrou aquilo. Naquele embate o inimigo poderia ter me destruído, mas o Senhor não permitiu. Mas ele mandou um recado, ele foi lá e fez essa bagunça toda. Aí você se pergunta como pode, né, um ser espiritual ter um contato com o mundo físico. Eu não acreditava tanto até ter passado por aquilo. Mas depois disso eu vim conhecer o Espírito Santo, que nós fizemos o podcast com ele, e ele também vai reforçar essa linha, essa ideia. Os demônios que ele servia tinha poder, né, por exemplo, de ligar ou desligar um interruptor, ligar uma televisão, entre outras coisas mais. Então eu deixo esse testemunho para vocês, aí meus inscritos, para que vocês possam conhecer melhor o inimigo de vocês, tá? Conheça, entenda que ele tem poder, né? Ele está destruindo vidas, ele está matando pessoas, ele está levando pessoas para o inferno, está destruindo casamentos, né? Está destruindo a vida das pessoas das mais diversas formas. Ele tem poder, sim, né? Ele tem poder. Não estou dizendo isso para enaltecê-lo, mas estou querendo mostrar para vocês quem ele é, para que você possa tomar providência. Sabe, cuida da sua família, cuida do seu lar, cuida da sua vida espiritual, se santifique, né? Se você está vendo algo, consumindo algo que não agrada a Deus, como eu vou saber se agrada ou não a Deus? À luz da palavra, nós precisamos confrontar tudo e todas as coisas com a palavra de Deus, pois a palavra, a luz da palavra do Senhor vai revelar para você o que agrada ou o que não agrada a Deus. Então, você deve cortar isso da sua vida e se santificar, porque o inimigo não tem poder contra a vida de uma pessoa que se santifica. Não tem, irmãos, não tem mesmo. Foi isso que eu aprendi, né? Foi isso que eu aprendi com o Senhor. Ele só fez aquela bagunça lá no meu quarto porque ele tinha como me atingir de alguma forma. Eu ainda consumia as coisas que agradavam a ele, eu ainda estava envolvido com coisas que pertenciam a ele, sabe? Mas para a gente saber isso, a gente precisa estar em contato com o Senhor e buscando do Senhor a resposta e o direcionamento correto. Então deixo essa palavra para vocês, esse meu pequeno testemunho, e digo mais, se santifique. Né? Nós estamos vivendo os últimos dias, o inimigo ele tem poder, está destruindo, mas você serve o Deus Todo-Poderoso, né? Por mais poderoso que seja o inimigo na vida daqueles que estão afastados de Cristo, nós precisamos entender que o inimigo perto de Jesus Cristo não é nada. Ele não é nada. Então, atrai a presença do Espírito Santo para a sua vida. Esteja firmado na rocha que é Jesus Cristo, que eu tenho a certeza que o inimigo não vai resistir ao poder de Deus. Tá bom? Um forte abraço e não deixe de se inscrever neste canal, tá?
Por mais absurdo que possa parecer, esse relato foi verdadeiro, é verídico, né? Deus é minha fiel testemunha, e eu espero que este testemunho possa alcançar pelo menos uma vida, né? Pelo menos uma vida. Se ele alcançar pelo menos uma vida, se ajudar pelo menos uma pessoa, eu ficarei contente, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo, tá bom? Jesus abençoe a todos e fiquem com Deus.